Glória a Deus. Vocês estão bem, queridos? Vocês estão prontos para receber uma porção da palavra? Glória a Deus. Deus é bom. Nós estamos encerrando o ano, ainda no tema submissão e autoridade. Temos 3 aulas. Amém? É um jeito maravilhoso, irmãos, para encerrar um ano pensando em como começar o outro. Amém? Aleluia. Para nós avançarmos, para nós crescermos, deixarmos de dar voltas, andar em círculo, mas cumprirmos o propósito que Deus tem para nossas vidas. Eu quero que vocês abram em Mateus capítulo 8, versos 5 a 10. A gente já leu esse texto. Eu quero abrir nesse texto hoje, começar nele, e depois a gente avança para o tema submissão. Hoje a gente vai estudar só sobre submissão. A gente já ouviu muito sobre autoridade, sobre o reino de Deus, os princípios do reino. E eu quero entrar mais em submissão essa manhã. Mateus 8, 5 a 10. Glória a Deus. Amados, meu 6º trimestre na presença de Deus, amém? Então, chega, eu estou mole aqui, essa é de alegria, de felicidade, não é de cansaço não, graças a Deus. Mateus 8, 5 a 10. Aleluia, vamos ler todo, depois a gente volta, tá bom? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Volte, por favor, para o 8:9. Vamos fazer uma... 8:9. Vamos lembrar o contexto desse texto. Então, tinha um centurião que se aproximou de Jesus, era um homem de autoridade. Ele se aproxima de Jesus com um pedido e diz, Senhor, eu tenho uma pessoa, eu tenho um servo, eu tenho um criado, o meu rapaz, algumas versões dizem, está em casa, muito doente, paralítico. E Jesus diz, tudo bem, eu vou lá e vou curá-lo. Aí ele responde, não, Senhor, não precisa ir na minha casa, pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Nós muitas vezes lemos esse texto e abrimos esse texto durante esses 2 meses desse estudo de submissão e autoridade. E nós falamos que muitas vezes nós estamos sobre alguém, ou seja, nós estamos na posição de autoridade e outras vezes nós estamos abaixo de alguém. E eu quero começar com esse texto para mostrar a vocês essa realidade na vida do centurião. Ele disse, Senhor Jesus, eu sei o que é autoridade, porque eu sou uma autoridade. Mas ele só era autoridade porque ele estava debaixo do governo de Roma. Então ele sabia que tinha soldados abaixo dele também. Amém, irmãos? Então, muitas vezes nós vamos estar como autoridade sobre alguém, ou debaixo de autoridade sobre alguém. Amém? Embaixo de alguém. E o que é submissão? Submissão é se submeter, estar debaixo da missão de alguém. Ele estava debaixo da missão de Roma, servindo a Roma, e tinham soldados embaixo da missão dele como centurião. Então ele sabia o que era ser autoridade, porque você, para ser autoridade, você também tem que se submeter a alguém. Amém? Então o que é submissão? Submissão. Estar debaixo da missão de alguém. É uma atitude do coração, nós já vimos isso.
é se organizar debaixo do chamado, ou da vocação, ou da missão de alguém, é uma boa vontade no servir, é um olhar favorável, é uma atitude de honra. Isso é uma revisão, nós já vimos tudo isso, amém? Então, o que é submissão? Submissão é estar debaixo, sob missão. Debaixo da missão, da vocação, debaixo do chamado, debaixo da autoridade de alguém, auxiliando aquela pessoa com um coração voluntário para servir, com uma atitude de coração correta, um olhar favorável. Agora nós vimos muito o que é submissão, nós falamos muito sobre submissão. Eu quero falar o que não é submissão. Porque a gente tem um conceito de submissão errado do mundo, como se submeter-se fosse estar menor ou ser capacho de alguém. O mundo passa a visão de submissão como ser capacho de alguém. Mas a Bíblia mostra algo diferente para nós. Nós vamos ver à luz da Bíblia, aos olhos de Deus, o que é submeter. Nós sabemos, irmãos, que essa palavra é para os filhos do reino, amém? Essa palavra não é para o mundo. Se submeter, submissão e autoridade é um princípio para os filhos do reino obedecerem, porque nós temos a capacidade de obedecer a esse princípio. Mas as pessoas não nascidas de novo não têm, elas vão ter dificuldade de se sujeitar. Por quê? Porque o pai delas é o diabo. Aonde nasceu a rebeldia? No coração dele nasceu a rebeldia. E eles querem agradar a sua vontade por natureza. Mas nós, por natureza, somos filhos de Deus. E temos a capacidade de nos submeter, amém? Então, eu quero que você abra em Lucas capítulo 2. Então, o que é submissão? É estar debaixo da missão de alguém, é uma atitude de coração, é se organizar debaixo da missão, do chamado ou da vocação de alguém, é uma boa vontade no servir, um olhar favorável, uma atitude de honra. E o que não é submissão? Diga comigo, não é uma posição de inferioridade. Diga quem está do seu lado para você aprender. Diga, não é uma posição de inferioridade. Diga assim, sério, irmã? Pois sempre achei que era. Não é. Tá certo? Diga comigo, não é. Eu vou provar você na Bíblia. Abra, por favor, em Lucas 2. Eu vou começar do 39. Vamos ver qual é o contexto. Jesus tinha ido com seus pais, ainda adolescente, 12 anos, adorar em Jerusalém. E eles iam e voltavam todo ano. Nesse ano os pais voltaram e Jesus ficou. Vamos começar a ler do verso 39. Cumprida todas as ordenanças, que era a adoração, o tempo de culto lá, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Está falando de quem? Dos pais de Jesus. Eles voltaram para a Galileia, para Nazaré. Próximo verso. Desculpe, irmãos, vamos lá. Deixa eu me organizar aqui. Certo, vou continuar. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Na verdade, a gente devia ter começado desse verso, mas tudo bem. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os.
E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e lhes era Você lê comigo, irmãos? Diga assim: Jesus desceu com eles para Nazaré, e lhes era o quê? Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Segura aí. Jesus era submissão. Estava debaixo, estava sujeito à missão dos pais. Qual era a missão dos pais para Jesus? Criar, né? Educar, guardar, cuidar, instruir. E apesar dele ser maior ou menor, irmãos, do que os pais? Maior. Muito maior. Mas ele era submisso. Até que ele saiu da casa dos pais e foi iniciar o ministério dele. Ele era sujeito à missão que os pais tinham de cuidar dele. Então, amados, esse texto é uma pá de cal. É uma prova cabal de que submissão não tem nada a ver com inferioridade. Porque senão, você vai entender que Jesus era inferior aos pais. Isso é contra toda a Bíblia. Amém? Mas Jesus era submisso e não era inferior. Ele era o Verbo que se fez carne. Era Deus. Amém? Ele é Deus e sempre será Deus. O Verbo que se fez carne habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Tanto que todos se maravilhavam das respostas que ele dava, das perguntas que ele fazia. Os pais se maravilhavam de ver Deus se manifestando, de ver ele refletir a glória de Deus. Ele era a expressão exata do ser de Deus. E os pais ficavam, maravilhados de ver. Mas mesmo assim ele era o quê? Submisso. Então submissão não é posição de inferioridade. Não é. O que é submissão, irmãos? É um local, é um lugar onde você se coloca, se organiza debaixo da missão de alguém. Aí você pode dizer: não, irmão, mas essa submissão de Jesus é diferente. Eu fui pesquisar. Essa palavra submissão que você lê na sua Bíblia é a mesma palavra que está escrita em mulheres se submetam aos seus maridos, como ao Senhor. A mesma palavra no grego. É a mesma submissão. Porque o que é submissão? Você se organizar debaixo da missão de alguém que é sua autoridade. Então toda vez que eu estou submissa. Então se o louvor é submisso, quem está tocando, a quem está ministrando, eles estão organizados debaixo da missão de alguém. Qual é a missão de quem está conduzindo louvor? Ministrar louvor, conduzir a igreja. Então eles estão debaixo dessa missão. Eu vou me organizar dentro da minha personalidade. Eu não vou me anular. Eu vou me organizar debaixo da missão dessa pessoa. Eu sou sujeita ao meu marido, submissa ao meu marido. Então eu estou organizada debaixo da missão dele. De ser o governante da casa, de conduzir o lar. Eu tenho uma personalidade, eu tenho um jeito, eu tenho gostos. A posição não é posição de inferioridade, é posição de organização, irmãos. Então eu vou pegar o meu potencial e eu me organizo debaixo da missão dele. Eu vou auxiliá-lo na missão dele. E enquanto eu faço isso, o que é importante na submissão? O coração. Porque submissão é uma atitude de coração. É um dispor de coração, é uma voluntariedade, é uma rendição de coração enquanto eu faço isso. Então, primeiro ponto, submissão não é, diga comigo, não é posição de inferioridade. É um lugar, irmãos, que a gente tem na vida, às vezes muda. O que é que aconteceu depois que Jesus saiu de casa? Vamos comigo lembrar da Bíblia. A gente lê a Bíblia, amém?
Jesus começa o ministério dele. Jesus já tem alguns discípulos. Primeiro milagre. Qual foi? Como? Transformar água em vinho. Como é que funcionou? Maria não intercedeu ali, não participou daquele milagre? Não foi? Mas naquela hora, o que é que ela disse? Façam o que ele... Quem estava mandando agora? Jesus. Porque ela sabia, a missão dela tinha terminado. Ele estava agora cumprindo o chamado dele na terra. Ele saiu de casa. Ele foi cumprir o chamado. Chegou o tempo dele ir. Agora ele foi desenvolver o chamado dele. A missão de mãe acabou, no sentido de sujeição. E agora ela disse, olha, façam o que ele mandar. E as pessoas se submeteram a Jesus para receber o milagre. Se organizaram, né? Pegue essas talhas, encha de água. Como é que a gente vai fazer? Pegue você de um lado, pegue você do outro. Eu sou mais forte, eu pego aqui. Eu não consigo, abre a torneira. Se organizaram debaixo da ordem, da missão de Jesus, do que Jesus mandava, e o milagre aconteceu. Mas Maria disse, olha, não foi, vem cá comigo, eu vou dizer o que vai fazer. Nessa época, Jesus com 12 anos, ele disse, meu filho, por que você fez isso? Eu vejo que você é a expressão de Deus. Eu fico espantada de ver você crescendo. Eu fico espantada de ver a sabedoria que você traz. Mas por que você fez isso com a mamãe? Estava tão preocupada. Vamos. Ele submisso. Ainda que eles não entendiam que ele estaria na casa do Pai. Ainda que eles não tinham compreensão do tamanho do que estava acontecendo, irmãos, daquela glória toda. Mas Jesus se submeteu. Isso não é glorioso, amados? Isso é maravilhoso. Isso é um ensino glorioso para a nossa vida. Ele se submeteu. Ele disse, eu vou com vocês. Quando eu tiver a oportunidade de novo de voltar ano que vem, eu sento aqui e ministro. Mas eu ainda tenho 12 anos. Eu estou debaixo. Eu vou me organizar. Papai e mamãe tá indo para lá. Para onde é que Jesus vai? Para lá. Papai e mamãe tá vindo para o templo. Onde é que Jesus vai? Para o templo. Vou aproveitar. Vou falar. Vou ministrar. Mas eu ainda estou sujeito. Próximo verso, por favor. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amados, a submissão traz crescimento. Você pode dizer, não está abafando o ministério de Jesus, né? Maria, veja, um carnal, olhando esse texto, vai dizer o quê? Maria e José estão abafando o ministério de Jesus. Ele podia começar lá. Já estava ministrando para as autoridades. Já estava ministrando para os grandes. Agora vai tirar Jesus de Jerusalém. O chamado dele é em Jerusalém. Ia terminar em Jerusalém. Mas tinha que começar em Nazaré. Tinha que começar em Nazaré, irmão, lá sujeito, obedecendo, aprendendo. Terminava em Jerusalém, mas começava em Nazaré. E Deus sabia, porque tinha que começar em Nazaré. Iam dizer, de Nazaré vem alguma coisa boa por acaso? E tem alguma coisa que preste em Nazaré? Tem, ele veio de Nazaré. Aleluias. Então, amados, ainda que terminasse em Jerusalém, o chamado de Jesus começava em Nazaré. Se a gente olhar, irmãos, com a sabedoria terrena, com os olhos da terra, você vai dizer, estão atrapalhando o chamado de Jesus. Estão tirando, Jesus estava abençoando tantas pessoas. Jesus estava falando do reino de Deus. E como é que Maria e José diz, vamos agora ficar escondido em Nazaré? Irmãos, tempo de submissão é tempo de aprendizado e de crescimento. O próximo versículo, quem escreveu a Bíblia? Homens inspirados por Deus. Então o Espírito Santo narrando essa história, o Espírito de Deus narrando essa história, ele disse, olha, Jesus foi submisso e ele cresceu. Aleluia.
Jesus foi submisso, ele não ficou, a visão de Deus não foi ele ficou apagado, ele ficou abafado, o ministério dele foi tolhido, não. Jesus foi submisso e ele cresceu. Aleluias, em sabedoria, ele cresceu em estatura, ele crescia também fisicamente, ele cresceu em graça, e não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Nós começamos num versículo que falava, irmãos, o primeiro versículo que a gente leu foi o 39, não, o 40, dizia, e o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus já crescia, se desenvolvia e tinha graça sobre ele. Mas quando ele se submete, e a gente vai ver que ele aprende a obedecer. Quando ele se submete, ele cresce diante de Deus e diante dos homens. Diga, eu preciso me submeter para crescer. Aleluia. Aleluia. Ele foi sujeito e ele cresceu. Diga assim, eu serei sujeita, ou sujeito, ou submisso, e eu vou crescer. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. A primeira forma de se submeter a Deus é submetendo-se à sua palavra, amém? Só para deixar claro aqui. Vamos para Atos, capítulo 4. Então, submissão não é uma posição de quê? De inferioridade. Agora diga comigo, submissão não é sinônimo de obediência. Diga o quê? Vamos ver na Bíblia. Submissão e obediência não são a mesma coisa. Atos 4, verso 18. Atos 4, verso 18. Glória a Deus. Vamos lá para o contexto. O que aconteceu aqui? Pedro e João tinham feito um milagre, aquele milagre na porta do templo, do homem coxo desde a nascença. Amém? Tem musiquinha, né? Tem tudo, né? Nem ouro, nem prata tenho eu, mas o que tenho eu te dou, né? Em nome de Cristo Jesus, levanta-se, põe-se a andar. Esse milagre, Atos capítulo 3. O homem se levantou e se pôs a andar. E eles pregaram com intrepidez a palavra de Deus. E por conta disso, eles foram chamados pelas autoridades da época. Amém? Agora, antes de a gente começar a leitura de Atos, você pode deixar marcada aí em Atos. Eu quero que você vá para Romanos 13, 1. Romanos 13, 1. Nós já lemos várias vezes, mas vamos ler de novo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Nós falamos sobre esse versículo, falamos que não é que Deus coloca uma pessoa determinada naquela posição, é a posição, é o governo que foi instituído por Deus, a ordem foi instituída por Deus. E a Bíblia diz claramente, todo homem esteja o quê? Sujeito ou submisso às autoridades superiores. Então, submissão é uma ordem de Deus absoluta, não é relativa. Todo homem, sobre alguém, sim ou não, igreja? Inclui eu, inclui você, certeza? Pois é. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Então, submissão não é relativa, é absoluta. Só que submissão é diferente de obediência. Vamos lá agora para Atos, capítulo 4, verso 18. Diz assim, chamando-os, quem chamou? As autoridades. As autoridades chamaram os apóstolos.
ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. O que é que elas mandaram fazer? Não? Nem ensine, nem pregue. Você sabe que tem uma diferença entre pregar e ensinar, né? Ensinar é explicar. Pregar é exclamar. Falar a palavra. Eles disseram, nem ensine, nem pregue. Tem alguma relativização nessa ordem? Ou de jeito nenhum? Como é que foi? Ordenaram-lhes como? Absolutamente. Ou seja, não é para você ensinar nem pregar. É uma ordem, sim ou não? É de uma autoridade? Vamos ver. Se submissão e obediência forem a mesma coisa, eles têm que obedecer. Mas eles vão obedecer essa ordem? Porque submissão é diferente de obediência. Vamos lá. Continuar lendo. Até o 21. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Ele foi, irmãos, ele foi indelicado, ele foi rebelde, ele se pôs de uma forma errada diante dos sacerdotes. Ele chamou eles de pecadores, miseráveis, que vão para o inferno. Você não representa Deus na terra, porque agora estou numa nova época, é uma nova aliança, e eu sou o representante de Deus na terra. Eu sou o apóstolo do Cordeiro, tá ligado? Foi assim? Deus fala, eu vi Jesus ressuscitado, você é um pecador miserável, cale sua boca, que eu não vou ouvir você não. Foi assim? Ele era submisso, embora não obedecesse. Porque submissão é uma disposição de coração. É uma honra para aquela posição que a pessoa tem. Ele disse, é o seguinte, veja se dá certo isso, julgue. Pediu para eles julgarem. Ele foi educado, irmão. Ele foi gentil e respeitoso. Julgue se está certo a gente obedecer a vocês, ao invés de obedecer a Deus. Isso é submissão. Embora eles estavam dizendo, eu não vou te obedecer. Mas estavam dizendo, eu não vou te obedecer de forma submissa. Vocês estão entendendo? Vamos continuar. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Verso 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Eles disseram, olha, a gente entendeu a ordem, a gente entende que vocês são autoridade, eu falo com vocês como falo com autoridade, eu sou submisso nessa hora, eu estou com coração voluntário, eu estou com um olhar favorável, reconhece sua posição, estou te dizendo e te explicando, eu não vou te obedecer. Porque submissão é diferente de obediência. Agora eles foram além, irmãos. Veja agora no verso 29. O que a Bíblia diz? Verso 29 do capítulo 4 mesmo. Eles vão orar. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles foram orar para ter intrepidez para o quê? Para desobedecer aquela ordem daquela autoridade. Porque, amados, presta atenção, submissão e obediência são coisas diferentes. A submissão, ela é absoluta, você sempre tem que respeitar a autoridade. Mas a obediência é relativa, porque se a ordem da autoridade for contrária à palavra de Deus, a sua obrigação é desobedecer à autoridade. Você tem que obedecer a Deus e não à autoridade. Mas você faz isso de forma submissa. Então eles disseram, eu preciso de coragem, Jesus. Jesus me dá coragem para desobedecer essa autoridade. Porque o que Ele está mandando eu fazer está contra a tua palavra.
Eu preciso de coragem para avançar. Eu preciso de coragem para cumprir tua vontade. Eu preciso de coragem para te obedecer. Me dá coragem, Jesus, para desobedecer a autoridade. E aí eles receberam coragem de Deus. Deus ouviu a oração, irmãos. Amados, obediência é diferente de submissão. A nossa submissão é no Senhor. A nossa submissão é absoluta, mas a nossa obediência é no Senhor. A nossa obediência é no Senhor. Se a palavra diz diferente, eu vou obedecer a Deus e não a homens. O problema é que a maioria das vezes, quando se usa esse texto, não tem nada contra a palavra. Na verdade, é a própria vontade da pessoa, entendeu? Não, vamos dizer. Se o marido diz, filha, vamos fazer assim esse mês. Esse mês eu preciso que você não gaste muito do cartão de crédito. Não estava planejado, irmãos, mas Deus nos ajude, amém? Não gaste muito no cartão de crédito, não pode gastar, a gente precisa fazer economia, não compre nada. Essa ordem está contra a palavra? Não está, irmão, está dentro da palavra. Então você vai se organizar debaixo disso. Mas, irmã, Deus falou comigo para eu dar uma oferta. Então peça a Deus o dinheiro que Ele vai mandar para você dar a oferta. E quando chegar na sua mão, dê a oferta, não gaste não. Porque eu digo, porque já aconteceu comigo. De eu querer dar uma oferta, eu falar para minha esposa, eu quero dar uma oferta, verdade? Eu queria dar duas. Eu queria mandar uma para Manaus e uma para Euclides da Cunha. 2 ofertas. Eu falei com ele, disse, não tem condição nenhuma esse mês. Eu fui orar. Eu entrei no quarto e fui orar. Senhor, traz dinheiro para minha mão. Senhor, eu vou entregar. Senhor, está no meu coração. Irmão, chegou. Eu vou dizer a você. Chegou exatamente a oferta de um, a oferta de outro e o dízimo do dinheiro. Eu fiquei sem nada de novo. Mas eu dei a oferta de um. Eu mandei exatamente o valor que eu queria mandar para Manaus. Exatamente o valor que eu queria mandar para Euclides da Cunha. São 2 pastores que a gente conhece. E o que sobrou era o dízimo do dinheiro que eu tinha recebido. Então, amados, a gente se organiza debaixo. Amém? A gente se organiza debaixo daquela missão, daquela ordem. Agora, é diferente quando a pessoa diz, faça alguma coisa, desobedeça a palavra para me obedecer. Aí, você se inclui nesse versículo. Me diga uma coisa, é justo eu obedecer você e desobedecer a Deus? É justo? Não, não é justo. Então eu vou obedecer a Deus. Porque obediência e submissão são diferentes. Então, nós podemos obedecer, nos sujeitar e obedecer. E isso é o melhor lugar. Eu estou sujeita e eu estou obedecendo. Por que eu estou obedecendo? Porque o que a pessoa me pede não está contra a palavra. Eu posso estar sujeita e não obedecer como eles estavam, porque eu tenho respeito, eu tenho consideração, eu me coloco na posição correta diante daquela autoridade, mas o que ela me pede está fora da palavra. Então eu não obedeço, mantendo meu coração sujeito. E eu posso estar obediente e não ser submisso. Por quê? Porque a obediência é uma atitude, é algo prático, irmãos. Tira aquela cadeira dali e traga para cá. Você vai, tira e traz. Enquanto você está trazendo, você está no seu coração murmurando, reclamando, maldizendo. Então você é sujeito, você é obediente, mas você não é sujeito. E Deus está olhando o seu coração. Deus está olhando a atitude do seu coração. Há obediência, mas não há sujeição. Quando há obediência e não há sujeição, já existe a semente da rebeldia dentro de nós. A gente já tem que tratar, porque submissão é uma atitude de coração, irmãos. É um olhar favorável. Ainda que você esteja errado, ainda que você não entenda, eu sou sujeito.
eu considero a sua posição. Eu considero o lugar onde você está na minha vida. Porque você está neste lugar, pai, mãe. É porque está no lugar de pai e de mãe, irmãos, que a gente considera. Só isso é suficiente, já é muita coisa. Mesmo que não entenda, mesmo que até esteja errado, mas é pai, é mãe, eu estou sujeito. Por causa da posição. Marido é a mesma coisa, irmãos. A gente tem que dizer, não, ainda que você esteja errado, meu filho, eu vou falar, eu tenho uma voz, eu tenho uma personalidade, mas tudo isso eu faço de forma sujeita, como eles fizeram. Então eu posso, irmãos, ser obediente e não estar sujeito. É um início de rebeldia no coração que tem que ser tratado. Ou eu posso ser desobediente e não ser sujeito. E aí você já está em rebeldia. Amém? Porque submissão e obediência são coisas diferentes. Vamos ver Atos capítulo 5. Depois que eles falam com os sacerdotes, com as autoridades, depois eles pedem intrepidez a Deus para desobedecer aquela ordem que estava fora da palavra. Deus dá coragem para eles. Eles pregam de novo, as autoridades chamam de novo. E eles vão de novo responder. Viu, irmãos? Porque eles eram sujeitos. Atos 5, 27 a 29. E quando os trouxeram, eles o colocaram diante do concílio. Deixa eu ler com vocês aqui. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os. Continue, por favor. Dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Diga comigo, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora atenção, muito crente eu já ouvi usando esse versículo errado. Ele não estava obedecendo a Deus, ele estava fazendo o que queria fazer. Antes importa obedecer a Deus e não aos homens. Quando eu estou obedecendo a Deus e um homem me pede uma coisa que está fora da palavra, eu posso usar esse versículo. Mas eu não estou obedecendo a Deus, irmãos. Eu só estou fazendo o que eu quero fazer. Vocês estão entendendo? Quem já viu isso? Não, eu quero porque quero e vou lá e faço. Não, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Sim, minha querida, obedeça a Deus primeiro para depois você usar o versículo. Meu querido, obedeça a Deus o que Deus diz a esse respeito. Obedeça a Deus e você pode dizer, importa obedecer a Deus e não aos homens. Os irmãos estão entendendo? Não tira o texto do lugar, irmãos, para usar o texto como pretexto para ser rebelde, para ser insubmisso, para ser desobediente, para ser carnal. Não tira o texto do lugar. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu estou obedecendo a Deus. E porque o que Deus me pede para fazer é diferente do que você me pede, eu digo a você, importa obedecer a Deus e não aos homens. Então, se minha chefe diz, pega o telefone, ligaram, diga que eu não estou. Aí eu posso dizer, antes importa obedecer a Deus. Eu já disse, eu trabalhava como assessora de uma juíza, tinha a colega e eu, duas. A chefe dizia, eu não estou para ninguém. Eu disse, olhe, é o seguinte, ou você atende o telefone, porque eu não minto. Eu não vou mentir. Se eu atender esse telefone, eu vou dizer que ela está. E aí era problema para nós duas. Então, assim, eu me organizava debaixo daquela autoridade. Não, eu atendo o telefone. Vanessa, fica aí. Eu atendo o telefone. Porque eram duas trabalhando para uma pessoa e ela sabia, eu não vou mentir. E às vezes eu precisei dizer, olha, só um momento. Eu vou falar com ela. Eu disse, diga que eu não posso atender. Ela não pode atender você agora. Não é? Ela não está.
E eu vou dizer, irmãos, essa mulher, quando me encontra em qualquer lugar, ela diz que eu fui uma excelente assessora. Mas eu posso dizer nesse caso, antes importa. Os irmãos estão entendendo? Antes importa, porque eu já estou fazendo alguma coisa antes. Eu estou obedecendo a Deus. Amém? Vamos avançar? Eu quero que vocês abrem Hebreus, capítulo 2. Amados, submissão não é igual a obediência. Submissão não é posição de inferioridade. Mas existe uma verdade que eu quero trazer essa manhã. Submissão também não é fácil. Às vezes não é fácil. Às vezes existe um sofrimento quando a gente se submete. Vamos ver na Bíblia, Hebreus 2. Submissão nem sempre é fácil. Envolve um certo nível de sofrimento, mas gera amadurecimento. Diga comigo, submissão nem sempre é fácil. Envolve um certo nível de sofrimento, mas gera amadurecimento. Aí você vai pensar assim, não, isso só acontece quando a autoridade é ruim. Nem sempre. Às vezes, a vontade de Deus para a nossa vida exige que a gente perca algo que vai trazer sofrimento momentâneo para nós, mas vai nos levar a um crescimento. Quando a autoridade é ruim, irmãos, é mais difícil se submeter. Vai gerar um sofrimento. Havia perseguição na época dos apóstolos porque as autoridades eram ruins. Amém? E eles tinham que obedecer a palavra. Se eu estou casado com um marido que é uma autoridade ruim, vai ser mais difícil para mim. Eu vou ter algum nível de sofrimento. Amém? Se eu tenho pais que não me ajudam no meu caminho cristão, na minha vida cristã, vai ter mais dificuldade para mim. Vai ter um certo nível de sofrimento para mim também. Então, a autoridade que está sobre nós, dependendo da autoridade, existe um nível de sofrimento. Mas não é porque, nem sempre é porque a autoridade é ruim. A gente vai ver em Hebreus que Jesus sofreu quando se sujeitou ao Pai. E não existe autoridade mais doce e perfeita do que a do Pai. Amém? Às vezes a própria escolha em se sujeitar vai gerar um tipo de sofrimento para nós. Vamos ver devagar, com calma, você vai entender. Vamos lá, eu quero Hebreus capítulo 2, verso 9 e 10. Aleluias. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da sua morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Amados, o sofrimento da cruz foi um sofrimento que Jesus tomou, bebeu, por causa da vontade do Pai, mas não foi o único sofrimento. Ele passou por sofrimentos. O sofrimento do Getsêmani foi um sofrimento. Jesus foi cuspido, Jesus foi mangado, Jesus foi chamado de Beelzebu. Não é verdade? Tentaram matar ele antes dele se entregar. Jesus foi resistido. Jesus foi perseguido ainda bebê. É um sofrimento, irmãos? Sim ou não? É um sofrimento. Mas era necessário que ele fosse aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Aí você vai dizer, Jesus não era perfeito? Sim ou não? Sim. E de que aperfeiçoamento a Bíblia está falando aqui? De amadurecimento. Esse aperfeiçoamento aqui é no sentido de amadurecer. A Bíblia não diz que ele crescia. Ele crescia em estatura, ele crescia em graça, ele crescia em conhecimento, ele crescia em sabedoria.
Ele crescia, ele amadurecia, até ser varão perfeito, completamente maduro, completamente experimentado. Em toda boa obra, tentado em todas as coisas, mas sem pecado, completamente provado, aperfeiçoado no sentido de maduro. Jesus foi aperfeiçoado por meio de quê? De sofrimentos. Agora, irmãos, eu vou dizer a você, nenhum cabelinho de Jesus caiu sem o Senhor, sem ser a vontade do Pai, sem o Senhor permitir. Tentaram matar ele, ninguém tocou nele. Ninguém tocou nele, irmãos. Tentaram pegar ele para um lado, tentaram pegar ele para o outro, ninguém mexeu com ele. Até que ele disse, agora eu entrego a minha vida, eu mesmo a dou. Ninguém tira de mim. Eu mesmo dou, eu mesmo me sujeito à vontade do Pai. Eu mesmo vou. Ele se sujeitou, amados. Ele é a perfeita expressão de Deus. Ele é a expressão exata do Pai. Ele falava o que Deus falava no céu. Ele fazia o que via Deus fazendo. E os seus dias estão contados na Bíblia. Ele veio cumprir as Escrituras. E mesmo assim, houve um certo nível de sofrimento. E tem crente que não quer sofrer. Irmãos, não é que ele passou fome. Jesus não passou fome. O Pai era provedor. Veja, amados. Até quando eles estavam sem pão, tinha pão. Eles passavam por um campo de trigo. E pela lei da época, podia colher o trigo que sobrava. Deus multiplicava os pães. A pesca era maravilhosa. Precisava pagar imposto. Tinha moeda na boca do peixe. Não é sobre necessidade que eu estou falando. Passar necessidade. A gente tem ideia de sofrimento, passar necessidade, ficar doente. Jesus não passou por nada disso. Jesus não passou necessidade. Jesus não ficou doente. E que sofrimento é esse? O sofrimento de sujeitar a vontade do Pai. O sofrimento de se render. De decidir voluntariamente obedecer. De passar por tudo aquilo, mesmo sabendo quem ele era. Sendo Deus, existindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não se agarrou ao fato de ser igual a Deus, de estar na forma de Deus, na posição de Deus, mas se humilhou. Esse sofrimento, irmãos, que a Bíblia está narrando aqui, que muitas vezes eu e você temos que passar para obedecer ao Pai, se sujeitar ao Pai. Vocês estão entendendo? Vocês estão recebendo? Hebreus capítulo 5. Por favor. Hebreus 5, verso... Desculpa, não dei o verso. Verso 7. Aleluias. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, verso seguinte, embora sendo filho, aprendeu pelas coisas que sofreu, verso seguinte, e tendo sido aperfeiçoado, de novo, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Volta lá, por favor, Lucas, para o 7. Aliás, eu vou segurar o 7 no dedinho e abrir Mateus 26. Amados, a Bíblia diz que Jesus foi ouvido. Você viu que ele foi ouvido? Toda vez que eu li esse texto, eu achava que estava escrito errado, porque ele morreu na cruz. Mas ele foi ouvido pelo Pai. O Pai o livrou da morte. O Pai deu vitória a ele. O Pai ressuscitou ele. O Pai glorificou ele. Mas o processo da cruz, aquele sofrimento, ele bebeu aquele cálice. Que não é, vou repetir, viu? Não tem base bíblica para dizer que esse sofrimento é doença. Não tem base bíblica para dizer que esse sofrimento é falta financeira.
passar necessidade financeira. Não tem base bíblica para dizer que esse sofrimento é ser capacho de Satanás. Não, porque o diabo está me perseguindo, o diabo está me oprimindo, o diabo está me acordando de noite, eu estou sofrendo como Cristo. Não! Jesus é um modelo. O sofrimento é o que ele passou e ele diz o que foi. Ele fala. Essas coisas, irmãos, resultado da maldição do pecado, não tem base bíblica para você sofrer, não. Mas há um sofrimento em se sujeitar e obedecer a Deus, quando a nossa carne quer outra coisa, amém? Vamos lá, então. Eu estou em, por favor, Lucas, vá para Mateus 26, 38. Mateus 26, 38 e 39, diz assim: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Diga aleluia. Jesus estava se submetendo ao Pai, se organizando debaixo da autoridade do Pai. Pai, eu não gostaria de passar por isso. Pai, tem algum jeito de cumprir sua vontade sem passar por esse sofrimento? Se não tem, Pai, então que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Aleluias. E existia um sofrimento, irmãos, nisso aqui. Em render a vontade ao Pai. Tanto que ele suou gotas de sangue, de tanta aflição que ele estava sentindo. Porque ele via o que ia acontecer com ele. Mas ele se sujeitou. Abra, por favor, em Lucas capítulo 22. Verso 44. Lucas 22, verso 44. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga eu estou aprendendo. Aleluias. Oh, aleluias. Diz assim, e estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. A minha Bíblia fala de grandes gotas. Havia um sofrimento. Diga, mas ele foi aperfeiçoado. Aleluias. Aleluias. Às vezes, amados, se sujeitar traz um sofrimento, mas também gera amadurecimento. Amém? Vamos ver, por favor, Mateus capítulo 16, verso 21. Mateus 16, 21. Oh, glória. Diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era o quê? Era necessário. Diga necessário. Era necessário. Irmãos, eu sou mãe. Tem sofrimento que é necessário você impor a seu filho. É necessário. Senão você está entregando ele à morte. Se eu não impor o sofrimento, eu estou deixando ele pronto para ir para o inferno. Vá, meu filho, mamãe ainda dá uma tapinha nas costas. Vá, faça a sua vontade. Porque é esse o resultado da criança entregue a si mesma, irmãos. A Bíblia diz. Jesus disse, olhe, é necessário que eu siga para Jerusalém, que eu sofra muitas coisas. Ele disse, é necessário que eu vá e que eu sofra. Diga comigo, é necessário. Era necessário. Tem sofrimento na nossa vida que a gente resolve se sujeitar e vai doer.
Mas é necessário. Vai gerar amadurecimento. Irmãos, isso não é sofrimento fora da palavra não, viu? Bote sua mente no lugar. A gente está falando de sofrimento bíblico. Coisas que Deus manda a gente fazer e a gente não quer. Perdoar, por exemplo. Perdoe. Ligue para a pessoa. Fale com ela. Se sujeite. Não quero. Eu não baixo meu nariz. Eu não peço desculpa a ninguém. É necessário você perder na sua vontade para você amadurecer. Amém? Vocês estão entendendo? É necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos avançar, mais o próximo versículo. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. Amados, veja. Algumas pessoas não crescem espiritualmente. Preste atenção no que eu vou dizer. Porque não suportam se submeter. Na primeira pressão, no primeiro sofrimento decorrente da obediência, da sujeição, ela foge. Nessas pessoas, a única coisa que está livre é a própria carne. A pessoa diz: não, eu sou livre, Jesus me fez livre. Certo? Só que a liberdade que você recebeu de Cristo não é para você dar lugar à carne. A graça não é para você dar lugar à carne. A graça é o favor de Deus que te capacita a obedecer a palavra. A se sujeitar à palavra. Então, eu sou livre. E eu não me sujeito, eu não obedeço, eu não sou subordinado a ninguém, eu não consigo ouvir ninguém, eu não sou sujeito a ninguém. A única coisa que está livre é a sua carne, irmão. Você não está livre, não. A única coisa que está livre é a carne. Porque Jesus se sujeitou. E amadureceu. E cresceu. Então, amados, toda vez que a gente tenta escapulir desse sofrimento, dessa pressão resultante da submissão, a gente vai encontrar com ela mais tarde. Porque você precisa aprender. Você volta para a escola de Deus. Deus te coloca de novo naquela posição. Aprenda. Aprenda. Por quê? Para você crescer. Para você avançar. É necessário. E Pedro chegou com essa ideia, irmãos. Existe, olha, a gente leu já, eu vou ler com vocês de novo. Existe a sabedoria terrena, que ela é animal e diabólica, a Bíblia diz. E existe a sabedoria do céu, celestial. Pedro vem aqui com a sabedoria terrena para Jesus. Como qualquer pessoa natural pensaria. Não, meu amigo, eu não vou deixar você passar por isso. De jeito nenhum. Tenha juízo, Jesus. Tenha compaixão de você mesmo. Tenha dó, viu? Que conversa é essa? Foi isso que ele disse. Tenha dó de jeito nenhum. Só por cima do meu cadáver. Né? Foi mais ou menos isso que ele disse. De jeito nenhum, Jesus. Existe uma sabedoria nisso, irmãos. Terrena, animal e diabólica. Vamos continuar. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda Satanás. Por quê? Porque era a sabedoria terrena que Pedro estava falando, que é animal e diabólica. Arreda, tu és para mim pedra de tropeço. Por quê? Porque não cogita das coisas de Deus. Você está falando das coisas do homem. Segura aí, Vá, por favor. Vamos gravar Mateus 16, 23, né? Vamos, por favor, para Tiago 3, 17. Tiago 3, 17. Diz assim. Eu vou ter que ler de antes, eu acho, Lucas. Volta aí o 16, por favor. 15.
Pronto. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é o quê? Animal e diabólica. Então existe uma sabedoria terrena, animal e diabólica. A sabedoria que diz, que você escuta direto, né? Eu escutava. Não, por que você vai deixar de fazer isso? Se faz bem para você, a vida é sua. Os jovens escutam direto. Já escutaram? Aí, eu também escutei. A vida é sua. Você faz como quiser. Por que você vai deixar de fazer? Se você está feliz com isso, faça. Tá bom. Por que se sujeitar? Por que se submeter? Por que obedecer? Se você está feliz, você faz. Se você não está feliz, você não faz. E é assim, é? Não é não, irmão. Está tudo errado. Porque se a gente for se mover pelo confortável, a gente toma um monte de decisão errada. A gente se move pela palavra, pelos princípios da palavra. Essa sabedoria do confortável para a minha alma, o confortável para o meu ego, o confortável para a minha carne, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Porque é o animal, irmão, que se tiver com fome demais, mata o semelhante dele para ficar de barriga cheia. Não é gente não que faz isso. E se fizer, é canibalismo e fica todo mundo horrorizado. Porque não é da natureza, irmãos de Deus. Não é da criação que Deus fez, nem da criação do homem. É uma sabedoria animal. É animal, irmãos, que não se controla. É animal que não se domina. É animal que sai por aí tendo relação com vários animais. Gente, nem é assim não. Mas o que se prega hoje em dia é o quê? Se você se satisfaz, se está bom para você. Não, mas não se escandalize não, porque é a verdade, viu? Eu acredito que quem é jovem já viu, se está bom para você, você dorme com 5 na mesma noite. É assim ou não é? Isso é animal. Isso é animal. É uma sabedoria animal. É animal que vive assim. Não é gente. É terrena e diabólica. Então, amados, se a gente resolver viver por isso, por esse conforto da nossa carne, da nossa alma, a gente perde. Mas existe uma sabedoria disponível para nós. Vamos ver agora, verso, acho que é 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiro o quê? Pura. Depois, traz paz, irmãos. Se move em paz. Indulgente. Ela é gentil. Ela é tratável. Se você não pode ser tratado, você não está num caminho bom. A sabedoria de Deus é tratável. A mansidão, ela é tratável, ela é ensinável. Se você não pode ser tratado, se você não pode ser corrigido, irmãos, se você não consegue ser corrigido, se não consegue se submeter, se não consegue fazer o que não gosta, você tem um problema sério para resolver com você mesmo. Porque isso vai atrasar o seu desenvolvimento cristão. Porque até Jesus fez o que não queria, para agradar o Pai. A gente não faz, irmão, só o que gosta. A gente faz o que precisa fazer. Sim ou não? Ou você deixa de trabalhar porque está cansado, com sono, segunda-feira de manhã. Você vai porque precisa. Agora, porque nas coisas de Deus, a gente quer fazer só o que gosta. Não é assim não, a gente faz o que precisa fazer. Isso é maturidade. Diga, isso é maturidade. É tratável, é plena de misericórdia e de bons frutos. Aleluia, tem resultado. Não venha para cá me dizer, não, eu estou certo. Anda do mesmo jeito, em desobediência, em submissão. Não avança, está no mesmo lugar, está certo nada. Se você estiver indo certo, você avança. Tem bons frutos. Tem bons resultados. Olhe para trás, estou melhorando. Eu estou avançando, eu estou amando mais Jesus, eu estou dando mais resultados, estou crescendo diante de Deus e dos homens, eu tenho
testemunho. Tá, então, vamos caminhando devagar por aí, analisando a si mesmo. Parece que eu estou no caminho certo. Porque a sabedoria de Deus, ela é tratável, ela é plena de misericórdia, ela não ofende quem está errado, ela não lança em rosto o erro dos outros, mas usa de bondade, e ela é plena de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Vamos voltar para Mateus 16, acho que era 23, não era? 23. Mateus 16, 23. Mas Jesus, virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus estava falando dessa sabedoria que nós estudamos agora. Mateus 16, 24. Próximo versículo. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se toma a sua cruz e siga-me. Irmão, venha comigo, certo? A gente tira o texto do lugar, decora o texto e não entende porque Jesus falou. Veja, a gente conhece esse texto, mas a gente esquece onde foi que Jesus disse isso. Qual é o contexto? O contexto é do seguinte: ele estava explicando, eu preciso ir para Jerusalém, vai ter sofrimento, mas é necessário. Depois o Pai vai me glorificar, eu vou ressuscitar. Aí Pedro vem e diz: não, Jesus, assim não. Vamos fazer do jeito terreno, animal e diabólico? Ele não disse isso, mas no fundo é isso. Jesus interpretou assim. Aí, lógico, porque Jesus pega a revelação, amém? Aí Jesus disse: Pedro, não. A influência que está sobre você é de Satanás. Essa mentalidade é de Satanás. Essa voz aí é a de Satanás. Para trás de mim. Essa ideia é pedra de tropeço. Vai me atrapalhar de cumprir o projeto de Deus. Aí Jesus explica. Então ele diz aos seus discípulos: porque se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo: existe um sofrimento na obediência e na submissão a mim. Quer seguir meus passos? Você quer seguir meus passos? Você quer vir após mim? Quer ser meu discípulo? Veja, irmãos, ele já falava para os discípulos, viu? Mas dizendo aos discípulos: você quer ir mais longe? Quer seguir após mim? Primeiro, você se negue a sua vontade. Depois você tome a sua, é a minha, a de Jesus. Jesus disse: tome a minha. Jesus disse o quê? A sua. Tome a sua cruz. Cruz é instrumento de morte. A cruz não é o marido. Seu marido vai matar você? Vai? Nem seu ministério também. Seu ministério mata você? A cruz é tudo aquilo que Deus te pede para fazer durante a sua carreira cristã, que é instrumento de morte. Vai matar a sua vontade, a vontade da sua alma, a vida da sua alma, a sua própria vontade. Nós sabemos que nós somos um espírito, amém? Temos uma alma e habitamos num. A nossa alma são nossas vontades, sentimentos e emoções. O nosso próprio querer. O nosso próprio querer, certo? O marido chega em casa bêbado. Um exemplo. E ele diz: faça um cuscuz para mim. Eu sou esposa também, irmãos. Eu vou me colocar no lugar dessa esposa, certo? A minha alma vai dizer: faça você. Sou só eu, irmã? Sou assim? Problema seu. Se quiser ficar com fome aqui, fique. Sou só eu. É só essa alma de mulher aqui que pensa assim? Obrigada, viu? Pronto. Aí, a palavra diz o quê? Seja sujeita a seu marido. Você vai e você faz com boa vontade
e você leva e ele come. Porque o que ele está pedindo para você fazer não está contra a palavra de Deus. Isso é tomar a cruz. Mata ou não mata? É instrumento de morte. Existe um testemunho falado por anos a fio. É a esposa do Smith Wigglesworth. Todo mundo conhece. Como foi? Ela já era crente, ele não era. Ele disse, você não vai para a igreja. Não ir para a igreja, irmão. Se alguém proibir você de congregar, você deve obedecer? Não, porque a Bíblia manda você congregar. Ela disse, eu vou. Se você for, você fica do lado de fora. Tudo bem. Ela foi. Quando voltou, a porta estava fechada. Ela dormiu encostada na porta. Na Inglaterra, no frio. De manhã, ele abre a porta, ela está lá. Ela se levanta e diz, bom dia, meu amor. Você quer o que para o café? Diga glória, só as mulheres. Oh, glória. Você quer o que para o café, meu bem? Ele diz, eu quero isso. Ela vai para a cozinha, faz o café, serve ele, vai para o quarto se arrumar tal, viver o dia dela. Isso é tomar a cruz. Instrumento de morte. Porque pedir o café, irmãos, não era nada contrário à palavra de Deus. Mas a alma da gente, que quer ser reconhecida, que quer ser aplaudida, que quer ser agradada, mas tem mulher aqui que eu sei que abria a porta parecendo o Karate Kid. Pá! Irmãos, isso não é ser submissa. Então, o que é cruz? É instrumento de morte. Toda vez, a sua cruz é toda vez que a sua vontade natural colidir com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Você toma a sua cruz e segue Jesus. Vai doer, mas você vai crescer. Muitas vezes tem cruz no ministério. Mas a cruz não é um ministério, não é um chamado. Porque às vezes para cumprir o chamado, você vai ter que fazer coisas que você não queria fazer. Tem responsabilidade. Ó, irmão, chamado tem responsabilidade. Chamado se cumpre. Quando você está com vontade, quando você não está com vontade. Chamado tem compromisso. Chamado não é só quando eu estou de boa, quando eu estou feliz. Chamado é vocação, é responsabilidade. Eu estou disponível ali, está chovendo, está sol, a não ser que eu não possa mesmo. E mesmo assim, eu dou uma justificativa. Isso não é cruz também? Cruz é instrumento de morte, irmãos. É mesmo quando eu quero ser abraçada, eu tenho um chamado, eu estou na portaria, eu quero ser abraçada, eu quero ser reconhecida. Mas a pessoa chega e eu abraço, e eu reconheço, e eu amo. Não é cruz? Quando eu quero que alguém venha me pedir perdão, e a palavra diz, vá você a ele, vá você a seu irmão. E eu pego e eu vou ao meu irmão e digo, me perdoe, meu irmão. Me perdoe se eu te ofendi. Não é cruz? Porque é instrumento de morte. Para quem? Para meu espírito, não, irmão. Para a vontade da minha carne. Para a minha vontade própria. Por isso que Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Continue, por favor. 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Agora, essa vida aí, a palavra é pisuche, no grego. Pisuche, que é a mesma palavra que está em Tessalonicenses, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Pisuche é a vida da alma, a sua vontade da sua alma, o seu querer. Se alguém quiser salvar o seu próprio querer, vai perder. Se alguém perder o seu querer por minha causa, vai achar. Porque, amados, a Bíblia diz o quê? Que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, não de mal, para nos dar o fim que desejamos. No fundo, amados, o que você quer é o que Deus quer para você. Porque você quer ser feliz, você quer se realizar,
Você quer fazer alguma coisa nessa terra. Você quer deixar alguma coisa. Você quer o que Deus quer. Deus quer te dar o resultado que você quer. Só que o meio para dar esse resultado não é o seu, nem o meu. O meio é o meio de Deus. A forma é a forma de Deus. Não estão entendendo? Então a Bíblia diz, se você quiser salvar a vida da sua alma, você vai perder. Se você quiser, e quem perder a vida da alma por minha causa vai achar. Vamos lá, Romanos 12, verso 2. Diz o quê? Que a nossa alma tem que ser transformada para que nós possamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem uma vontade para nós que exige que a nossa própria vontade se sujeite à vontade dele. Nós temos que perder a vontade, a nossa própria vontade, para ganhar a vontade dele. E quando a gente ganhar a vontade dele, a gente vai desfrutar o quê? O que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Se alguém... volta lá, por favor, Lucas. Obrigado por abrir em Romanos 12. Mateus 16, 25, eu acho, né? Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Verso 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua pissuche, irmão. É pissuche aí, perder a sua alma. Perder a sua alma. O que é que vale a pena ganhar para você viver nessa terra e nunca desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Essa é a pergunta. O que é que vale... Veja, não é espírito aqui não, no original. A Bíblia está dizendo o que é que vale a pena você ganhar em troca da sua alma, da sua vontade, dos seus pensamentos e das suas emoções tratados, sadios e desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem alguma discussão que vale a pena ganhar? Tem alguma coisa nessa terra que vale a pena ganhar? E você nunca desfrutar na terra do que Deus planejou para você? Da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Tem alguma coisa que vale a pena ganhar e perder o projeto que Deus tem para a sua vida? Tem alguma coisa que vale a pena trocar pelos planos de Deus para você? Alguma coisa vale essa troca? Mas se você não perder a sua própria vontade, o seu querer, se você não trocar o seu querer pelo querer de Deus, você nunca vai desfrutar do que Deus tem para você. É isso que Jesus estava dizendo. Veja, da mesma forma que eu estou trocando a minha vontade por um sofrimento que está diante de mim, porque o Pai designou para mim esse sofrimento, o Pai designou para mim a cruz, eu digo a vocês também, vocês me sigam e da mesma forma como eu tomei a minha cruz, tomem a sua cruz. Dentro da vontade de Deus para a sua vida vão ter coisas que vai trazer um sofrimento para você quando você decidir obedecer. Quando você decidir se sujeitar, quando você decidir fazer o que a Bíblia manda você fazer, alguma coisa dentro de você vai gritar, vai dizer, ai, está me machucando. O que é que está gritando? A sua própria vontade. Não, isso não. Isso eu não faço. Isso eu não me submeto, não estou confortável aqui, não quero obedecer tal pessoa, não quero me sujeitar àquela, eu quero desse jeito, não quero daquele. A sua alma vai gritar dentro de você, ai, não, eu não vou obedecer. Os irmãos estão comigo? Jesus está dizendo, se você vale a pena essa troca, você hoje ganha e faz o que você quer, mas você perde o que Deus tem para você. Você não amadurece, você não avança, você não tem a sua alma transformada pela palavra de Deus. Você nunca, irmãos, nunca vai desfrutar da boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que tem muito crente, irmãos, em depressão e em derrota? Sabe por que tem muito crente com a vida desgraçada, e a palavra é essa? Porque não se submete à palavra. Ele não quer obedecer. Ele não obedece. A Bíblia diz, faça assim, assim. Ele não faz. Simplesmente não faz. Se possível for, ele rasga ou risca o versículo da Bíblia. Ele nem diz, tem crente que nem diz, Senhor, eu não estou entendendo, me explica direito esse negócio. Nem isso, não faço, não vou. E aí ele ganha o quê? Ganha a sua vida, a sua própria vontade. Muito bem, parabéns, então fique aí, faça o que você quer fazer. Qual é o resultado? Ele perde o que Deus preparou para ele. E Jesus está dizendo, não vale a troca. Ganhe a sua alma. Como é que você ganha a sua alma? Quando você coloca as suas vontades, as suas emoções e os seus sentimentos sujeitos à palavra de Deus. Você ganha a sua própria alma. Você ganha, você conquista a sua própria alma. Tem gente que conquista o mundo inteiro. Ele é um leão lá fora. Ele sabe matar um urso por dia. Ele governa como ninguém, mas a sua própria alma ele não conquista. Suas emoções, seus sentimentos e sua vontade não são dominadas pela palavra. Não consegue se dominar. Essa pessoa está trocando o mundo pela alma. Conquista, irmão, ganha a sua própria vontade. Coloque ela sujeita à palavra de Deus. Submissa à palavra de Deus. Vai doer, é a sua cruz. Tome. Ah, vai doer, Vanessa. Vai doer. Quando eu quero falar e não falar, vai doer. Vou ter que engolir. Engula, pega um copo d'água para ajudar. Olha. Engula. E você vai crescer. Você vai amadurecer. Porque você está conquistando as suas vontades, os seus sentimentos e as suas emoções e sujeitando a própria palavra. E o que vai acontecer é isso, essa sabedoria que você está usando, que é pacífica, que é gentil, que é cheia de misericórdia, vai te dar bons resultados. A pessoa cresce, a pessoa avança, a pessoa muda, deixa de andar em círculos, a pessoa conquista, a pessoa vai adiante, irmãos. Deus vê e todo mundo vê que está avançando. Qual é o segredo para avançar? Seja sujeito. Até quando doer. Mesmo que doa, mesmo que haja um certo tipo de sofrimento, procure na sua vida, irmãos, o que é que está fora? O que é que está fora da palavra? Onde é que está solto? Onde é que é minha carne que está governando? Onde é que é minha carne que está mandando? O que é que eu tenho que fazer? O que é que a Bíblia diz para mim? Eu vou pegar a minha vontade, vou sujeitar ela à palavra, eu vou ganhar. Porque eu estou perdendo por causa de Jesus. Eu vou ganhar e vou avançar. Eu vou crescer. Amém? Glória a Deus. Só o verso 27 agora, para a gente terminar. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A gente pensa, Jesus está falando de salvação, de inferno. Não, ele está falando para os discípulos de como ganhar a vida nessa terra e como perder a vida nessa terra. A sua salvação é sua, irmão, mas você tem uma vida. Você tem vontades, você tem emoções, você tem sentimentos que têm que ser conquistados, tem que colocar debaixo da palavra, debaixo da vontade do Pai. Vai doer às vezes, mas eu vou obedecer. Porque existe para mim bons resultados, bons frutos nessa terra. E quando Jesus vier, o quê? Um galardão. Ele retribuirá, ainda é o mesmo texto, igreja. Ainda é o mesmo assunto. Ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. O que você conseguiu desenvolver nessa terra.
Se você só ganhou a sua própria vontade o tempo todo, só fez o que você queria, nunca sujeitou a sua vontade à vontade do Pai, nunca tomou a sua cruz, nenhum tipo de sofrimento, aleluia, eu sou livre, só faço o que eu quero, não tem nada para você quando Jesus voltar. Você vai entrar como pelo fogo, peladinho no céu, sem galardão. É isso que eu quero dizer. Sem recompensa. Mas se você se sujeita, se você se submete, se você deixa a sua vontade, você toma a vontade do Pai, procura obedecer, Senhor, onde é que eu estou fora? Senhor, o que é que eu tenho que melhorar? Jesus disse, nessa terra você vai ter bons resultados. E depois, quando Ele vier, você vai ter um galardão do Pai. Porque a gente só consegue fazer a vontade de Deus, irmão, sujeita a palavra. Não adianta, eu quero servir a Deus. Primeiro se submeta ao que Deus está mandando você fazer. E aí, sujeito, você vai fazer alguma coisa para Deus. E aí Deus vai receber. E aí você vai receber um galardão quando Jesus voltar. Amém? Vamos ficar em pé?